Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Acidente causa vazamento de ácido sulfônico em Santa Catarina. Abastecimento de água foi interrompido em Joinville e Prefeitura decreta situação de emergência. Enxurrada causa estragos em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. Jovem de 17 anos morre ao ser levado pelas águas. Projeto inovador de mobilidade deve sair do papel. Proposta deverá facilitar trânsito entre municípios da Foz do Rio Itajaí, em Santa Catarina. Sol volta a brilhar no litoral paranaense. Melhora no tempo reacende atividades nas arenas esportivas. Touradas voltam à Cidade do México. Ativistas protestam e pedem o cancelamento permanente. Reino Unido vai proibir cigarros eletrônicos descartáveis. Tabagismo é a principal causa de morte no país. Ataque à Igreja Católica em Istambul deixa um morto. Homens armados invadem missa e atiram contra fiéis. Carlos Bolsonaro é alvo de investigação da Polícia Federal. Operação investiga suposta organização que espionava opositores ilegalmente. E você vai ver ainda: maior navio de cruzeiro do mundo zarpa de Miami. Viagem de estreia ocorreu neste final de semana. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo agora, 8h03. Um projeto inovador de mobilidade da região da Foz do Rio Itajaí, em Santa Catarina, está mais próximo de sair do papel. Com a participação do governo do estado, o financiamento das obras está praticamente garantido. O governo do estado firmou compromisso com os representantes da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí em apoiar o projeto de mobilidade para a região. Entre as propostas apresentadas está um sistema de transporte coletivo e melhorias em toda a região e com uma proposta inovadora, um túnel subaquático. O projeto já está de pé, agora aportar recurso e fazer todas as contratações e licitações e concessões, que é uma parceria, né, para que ele possa ser realidade. Até então era um sonho, né? A partir de hoje, com a ajuda do governador Jorginho Mello, do governo do estado, ele começa a se tornar realidade. Aquela história que se falava de um túnel e que a gente pudesse ter alternativas de mobilidade para o Vale do Itajaí, que a gente está falando de mais de 60% de ICMS, começa a se tornar realidade. Os ônibus elétricos de Bombinhas até Pissarras, um tempo de deslocamento que ocorre em praticamente 5 horas, em temperatura e clima normais, não nessa confusão de verão, e que custa aproximadamente R$ 23,00 para o cidadão, vai passar a custar R$ 10,00 e vai demorar 1h30 para ser feito de ônibus elétrico. O túnel, ele vai mudar o paradigma de toda a região também, porque vai acabar com esse congestionamento maluco que a gente tem entre Itajaí e Navegantes. Nós vamos ter as linhas de transporte totalmente elétricas, eletrificadas. Ou seja, os ônibus vão ser de ponta e os ônibus vão ser elétricos. Então isso é extremamente importante. Além de ter essa conexão com Itajaí e Navegantes através do túnel, fazendo com que no dia a dia o tempo de deslocamento das cidades possa reduzir de maneira bastante significativa. A proposta é baseada em melhorar a acessibilidade e a mobilidade e com baixas emissões de poluentes. Para a realização do projeto, serão investidos cerca de 370 milhões de dólares, sendo que 120 milhões serão financiados por meio do Banco Mundial e 250 milhões pelo setor privado. Entende? Porque nós estamos trabalhando nesse projeto aí, pessoal, há mais de 8 anos. E os 3 últimos anos de negociações intensas com o banco. Muda tudo agora com a entrada do governo do estado, muda tudo. Inclusive o projeto vai ficar muito mais barato para o cidadão por conta da credibilidade que o governo traz para o projeto, né? Por isso que a gente está muito feliz aí com o governador Jorginho e muito grato por poder, mais do que sonhar, agora acertar que podemos entregar uma realidade diferente para a nossa gente. Agora temos a negociação com o governo federal. No próximo mês de março, se tudo der certo, em abril, maio, no mais tardar, os 90 milhões do Banco Mundial deveriam estar aprovados. E a partir desse momento,
Só precisa também o consórcio correr com as burocracias de aprovação com o governo federal e o dinheiro deveria estar liberado nos próximos meses, no segundo semestre deste ano. A expectativa é que os recursos comecem a ser liberados a partir do segundo semestre deste ano. A previsão é que pelo menos 4 anos as obras tenham sido concluídas. A região da Anfre hoje começa a viver um novo momento e tenho a certeza que daqui 4 anos a gente inaugura uma obra que todo mundo achava que era difícil, como o governador bem colocou, uma obra histórica que não existe no Brasil e que Santa Catarina novamente dá exemplos de como se faz gestão. E parabéns ao governador. E como já mostramos aqui no Pix News em outras edições, o Verão Maior tem animado o litoral do Paraná. Shows, eventos esportivos e de recreação são algumas das atrações. E voos de balões também fazem parte das atividades. E a novidade já atraiu mais de 1.000 turistas. Ver as belezas do litoral paranaense do alto. Essa é a proposta dos voos de balão do Verão Maior, ação promovida pelo governo do estado. Foram mais de 24 horas de voo nos últimos 3 finais de semana de janeiro. Mais de 1.000 pessoas participaram nas praias de Caiobá e Matinhos. Balão eu sempre quis, assim, sabe? Eu nunca tive oportunidade e adorei. Adorei, muito bacana mesmo, vale a pena. A gente sente um pouquinho de medo, mas é muito legal aqui na praia, tem um monte de coisa para fazer e esse balão, nunca achei que eu ia andar de balão na vida. O voo disponibilizado aos veranistas era de caráter cativo, com balão preso por cordas fixas ao chão, com a subida de até 30 metros de altura. A duração de cada voo é de aproximadamente 5 minutos. Tempo suficiente para que os turistas pudessem contemplar e tirar fotos da vista. Eu achei muito legal lá de cima, né, os ventos, assim, dá pra ver de baixo tudo. Todas essas coisas estão muito legais, né, a tirolesa ali, a aula de dança, ginástica, muito legal. E também no Paraná, após dias de chuva pela passagem de um temporal, o sol voltou a aparecer e a melhora no tempo reacende as atividades nas 6 arenas esportivas do litoral. O final de semana foi movimentado nas praias do litoral paranaense. Com a melhora no tempo, turistas, veranistas e moradores voltaram a frequentar as praias. Melhora também para os ambulantes, que voltaram a vender após dias parados. Estou vendendo bem, super feliz. Tem palavras. A diferença do ano passado para cá foi por causa da areia, né, que estendeu maior. Então, assim, eles estão gostando bastante. Eles falam muito bem. Com as praias movimentadas, as arenas esportivas também receberam muitos turistas. As áreas recreativas montadas nas praias também retomaram as atividades. Olha, estou achando bem agradável, né? Tem bastante coisa para todo mundo fazer, para aproveitar, né? Adultos, crianças. Então o espaço é bem interessante, bem agradável. O pessoal atende bem. Então está sendo um momento bem interessante, né? Depois de uns dias aí que a gente teve de muita chuva, mas tá tudo de acordo. A cultura tá muito legal, tem bastante diversão, né? Tem para todos os gostos. Acho que todo mundo acha que tá procurando. E em Santa Catarina, uma triste notícia. Em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, uma violenta tempestade assolou a região e deixou uma pessoa morta. Um jovem de 17 anos foi arrastado pela água. Estradas danificadas, inúmeras barreiras e pedras a serem removidas. Este é o cenário enfrentado pelos moradores de São Pedro de Alcântara, um dia após o município ser atingido por um grande volume de chuva em pouco mais de 1 hora. A Defesa Civil Municipal, juntamente com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, está mobilizada desde o início das ocorrências para enfrentar a emergência. Ontem, no fim da tarde, começou com um grande volume de chuvas aqui na nossa cidade de São Pedro de Alcântara. Pouco mais de 1 hora, mais de 100 milímetros. E essa chuva se concentrou na região do centro, sentido até a divisa com São José, toda essa parte. Ou seja, num território pequeno, uma grande quantidade de chuva. Então a gente teve diversos deslizamentos, queda de árvores, como também casas, né? 2 casas também que sofreram um prejuízo também, onde teve, elas caíram, né? Eram de madeira por conta de barreiras, enfim, toda essa situação. E tinha um local também que a elevação da água estava um pouco alta e com uma correnteza muito forte. E um adolescente de 17 anos foi tentar passar de bicicleta e com a força da correnteza
infelizmente ele foi carregado pela correnteza. O governador Jorginho Melo visitou a cidade nesta segunda-feira para expressar solidariedade à família da vítima. O adolescente foi arrastado pela correnteza do rio Imaruí durante o temporal. O corpo do garoto foi encontrado durante a madrugada pelo próprio pai. Após participar do velório, o governador, ao lado do prefeito Charles da Cunha, percorreu as ruas e áreas mais atingidas pelas fortes chuvas. Infelizmente, aqui perdemos um jovem de 17 anos. Isso que a gente lamenta, né? Um jovem estava jogando futebol, quando voltava para casa, a enxurrada levou. Estou visitando o prefeito aqui, o nosso querido Charles. Um estrago material. Foi um toró d'água nunca visto pelos moradores aqui. Então a natureza está nos cobrando, está apontando alguma coisa. Durante todo o dia, a Defesa Civil do Estado e de municípios vizinhos permaneceram na região para auxiliar na confecção de laudos e contabilizar as ocorrências. A solidariedade e cooperação entre as autoridades e a comunidade local são essenciais para superar este momento difícil. Diversas vias estavam bloqueadas. Hoje pela manhã já começamos o serviço de desobstrução. Os serviços essenciais estão sendo restabelecidos. E até o fim do dia a gente pretende terminar de contabilizar os prejuízos para já encaminhar esse auxílio à população afetada. Ainda neste momento não conseguimos mensurar em valor todo o prejuízo que foi causado, mas entre eles estradas de chão, né, totalmente danificadas, estradas viárias, inúmeras barreiras, pedras que a gente vai precisar retirar também onde teve o deslizamento e rua que foi totalmente pavimentada recentemente, que foi totalmente danificada. Então o prejuízo é grande, mas a gente ainda está em busca e com certeza essa ajuda na parte de infraestrutura vai nos ajudar muito aqui no nosso município. Os moradores aqui antigos nunca viram isso e a gente também nunca viu, o Estado nunca passou por isso. Então nós temos que ir aprendendo com essas desgraças para melhorando, principalmente no que nós queremos fazer na proteção. E contagem regressiva para o Carnaval 2024. Super-heróis e vilões de filmes e quadrinhos encheram as ruas do centro do Rio de Janeiro no pré-carnaval. O bloco Desliga da Justiça comemora 15 anos de existência. Já é tradição, todos os anos super-heróis e heroínas, vilões e personagens famosos se reúnem para celebrar a aproximação do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. O bloco Desliga da Justiça, que completa 15 anos em 2024, é famoso por sempre desfilar antes da abertura oficial da folia. E a marca registrada do bloco são as fantasias, sempre inspiradas no universo dos super-heróis. Desse bloco Desliga da Justiça, o superpoder aqui é a união, a alegria, a amizade que todos têm. Até no carnaval, os vilões e os heróis se confraternizam, são amigos. É o momento que a gente tem para estar junto, unido e feliz. Eu estou fantasiado de Pantera Negra. Para mim, o personagem super importante para a nossa cultura negra, para a história do povo preto. Então, juntar essas duas coisas, ter essa história tão importante do bloco aqui de 15 anos, com esse personagem tão fundamental para engrandecer a nossa cultura, para mim é muito importante, eu fico muito feliz com isso. O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro começa bem antes da festa oficial e reúne milhões de moradores e turistas em torno dos blocos. Neste ano, a Rio Tour contabilizou mais de 450 blocos que se apresentam por toda a cidade. A festa começa cerca de 4 semanas antes do feriado de Carnaval e na semana seguinte ainda há blocos desfilando. E você vai ver a seguir. Carlos Bolsonaro é alvo da Polícia Federal. Operação investiga suposta organização que espionava opositores ilegalmente. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E vazamento de ácido deixa Joinville, maior cidade de Santa Catarina, sem abastecimento de água. Prefeitura decreta situação de emergência. Os detalhes depois do intervalo, voltamos já.
Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato, sua casa, nossa causa. Olá, estamos de volta, agora são 8h17. Uma pessoa morreu neste domingo em uma igreja católica de Istambul, na Turquia, durante um ataque armado no momento em que era celebrada uma missa. Homens encapuzados entraram na igreja e cometeram o ataque. A polícia antiterrorista deteve um homem que teria envolvimento com o ataque. Uma investigação foi aberta, mas as autoridades turcas acreditam que a ação tinha como alvo a pessoa morta e não toda a igreja. As motivações da ação ainda não foram determinadas e a identidade da vítima não foi divulgada. O crime aconteceu por volta de 11h40 da manhã no horário local na Igreja Santa Maria do Distrito Sarıyer de Istambul e cerca de 40 pessoas estavam no templo. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan expressou condolências e afirmou que os passos necessários foram adotados para deter os autores do ataque o mais rápido possível. Após a oração do Ângelus, o Papa Francisco lamentou o ataque. Em dezembro, as forças de segurança turcas prenderam 32 pessoas suspeitas de integrar o grupo extremista Estado Islâmico e de planejar atentados contra sinagogas, igrejas e a embaixada do Iraque. Em protestos há mais de uma semana, agricultores preparam cerco a Paris para continuar a pressionar as autoridades. Agricultores franceses que iniciaram há 11 dias uma série de protestos começaram nesta segunda-feira a preparar um cerco a Paris depois de uma resposta do governo considerada insuficiente. Autoridades que até agora evitaram interromper os atos mobilizaram 15 mil policiais para impedir o bloqueio de aeroportos e infraestruturas essenciais na capital. Os trabalhadores denunciam a queda da receita, baixas aposentadorias, complexidade administrativa, a inflação das normas ambientais e a concorrência estrangeira, especialmente o acordo negociado entre a União Europeia e os países do Mercosul. Na última sexta, o primeiro-ministro Gabriel Attal anunciou uma série de medidas como a eliminação do aumento da taxa do diesel para uso não agrícola e a ajuda a setores em crise. Mas os trabalhadores consideraram insuficiente. O cerco da capital foi convocado pelo principal sindicato agropecuário e pelos grupos jovens agricultores, com a previsão de que o bloqueio das principais vias de acesso ocorram. O setor agrícola é culturalmente importante na sétima economia mundial, ainda que o peso no PIB tenha caído drasticamente de 18% em 1949 para 2,1% em 2022. O acordo comercial negociado desde 1999 entre a União Europeia e o Mercosul está no centro das atenções na França e o primeiro-ministro garantiu que não seria aprovado, mas a pressão permanece. E o Reino Unido vai proibir os cigarros eletrônicos descartáveis. Em outubro, o governo anunciou uma série de medidas para combater o tabagismo, que é atualmente a maior causa de mortes que poderiam ser evitadas no país. O Reino Unido vai proibir os cigarros eletrônicos descartáveis, muito apreciados entre os jovens, mas que preocupam médicos e autoridades de saúde. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governo. Ainda não entendemos todos os impactos do vape na saúde a longo prazo. Portanto, é certo que tomemos medidas enérgicas para acabar com isso. É isso que estamos fazendo, proibindo os vapes descartáveis, tomando iniciativas contra os sabores, aparência e embalagem, onde os vapes são exibidos nas lojas, mas também melhorando a fiscalização. É um conjunto forte de medidas para que possamos melhorar a saúde das nossas crianças. É a coisa certa a longo prazo para o país.
As medidas fazem parte de um plano mais ambicioso concebido em outubro pelo governo conservador para combater o tabagismo. O Ministério da Saúde informou que a proibição poderá entrar em vigor no início do próximo ano. Segundo dados oficiais, entre os jovens dos 11 aos 17 anos que fumam vape, a proporção dos que consomem cigarros eletrônicos descartáveis se multiplicou por 9 em 2 anos. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no Reino Unido, sendo a causa de aproximadamente 1 em cada 4 mortes por câncer, segundo dados do governo. E as touradas foram retomadas na Cidade do México no fim de semana, depois que a Suprema Corte do país anulou uma suspensão que impedia a realização do evento. Ativistas pedem o seu cancelamento permanente. A primeira tourada foi realizada em meio a protestos de defensores dos direitos dos animais. Dezenas de pessoas marcharam até a Plaza de Toros da capital, a maior praça de touros do mundo. Somos contra o retorno das touradas e a continuação dos eventos em que se busca apenas o prazer por meio da tortura de um animal. Mas isso não impediu que centenas de fãs comparecessem ao evento, que remonta à conquista espanhola no século XVI. Os espectadores consideram as touradas parte da cultura mexicana e uma força motriz da economia. O valor do setor em 2018 foi estimado em 414 milhões de dólares, com cerca de 83 mil empregos. A importância da cultura taurina, em primeiro lugar, é o toro está no centro. A importância das touradas é o touro que está no centro. É uma raça criada para isso. E o benefício econômico. A quantidade de empregos que o touro gera é enorme. Depois de a Suprema Corte cassar a liminar que proibia a realização das touradas há 1 ano e meio, agora os ativistas esperam uma decisão final sobre a realização do evento na capital mexicana. O presidente Andrés Manuel López Obrador levantou a possibilidade de realizar uma consulta popular na cidade para decidir sobre o futuro das touradas. 4 dos 32 estados do México já proibiram o evento. E a base da pirâmide egípcia de Menkaure, em Gizé, passa por reforma para restaurar o estilo original da estrutura e provoca debate nas redes sociais. A reforma tem como objetivo restaurar o estilo original da estrutura e reconstruir a camada de granito, que com o tempo perdeu parte do revestimento. Mostafa Vizari, chefe do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, afirmou que a renovação é um projeto do século. O arqueólogo afirma que a reforma está programada para durar 3 anos e será o presente do Egito para o mundo no século XXI. Mas o trabalho de manutenção da pirâmide provocou críticas nas mídias sociais. A egiptóloga Mônica Hanna chegou a comentar que todos os princípios internacionais sobre reformas proíbem tais intervenções e pediu que a todos os arqueólogos se unam e se mobilizem imediatamente. Outros usuários reagiram com sarcasmo. Um chegou a afirmar quando seria planejado o projeto para endireitar a Torre de Pisa. A questão da preservação do patrimônio no Egito, que obtém 10% do produto interno bruto do turismo, é frequentemente objeto de debates. A recente destruição de áreas inteiras da parte histórica do Cairo levou a fortes mobilizações no Egito. A sociedade civil, que é amplamente proibida de exercer atividades políticas, agora concentra a maior parte da luta contra o governo em questões de planejamento urbano e patrimônio. E o rei britânico Charles III e a princesa de Gales, Kate Middleton, deixaram o hospital nesta segunda-feira. Os dois foram submetidos a cirurgias nos últimos dias. O rei Charles III deixou nesta segunda-feira o hospital de Londres, onde estava internado, após a operação de próstata a que foi submetido na última sexta-feira. O monarca de 75 anos saiu da The London Clinic, caminhando ao lado da esposa Camila, e cumprimentou a multidão que o esperava. O Palácio de Buckingham disse que Charles, que passou 3 noites no hospital, remarcou os próximos compromissos enquanto se recupera. Ele agradeceu a equipe médica e as mensagens enviadas pelos súditos. A cirurgia de correção de uma hipertrofia na próstata foi detalhada para conscientizar sobre a doença e incentivar os homens a buscarem atendimento médico.
Também nesta segunda-feira, a princesa Kate, esposa do herdeiro à coroa britânica William, deixou o mesmo hospital onde esteve internada em Londres quase 2 semanas após uma misteriosa cirurgia abdominal. Um comunicado informou que a princesa está evoluindo bem e vai continuar a recuperação em casa. Kate foi internada no dia 16 de janeiro na mesma clínica que o sogro, mas o motivo da internação foi descrito apenas como uma cirurgia abdominal, sem dar mais detalhes. Todos os compromissos oficiais da princesa até 31 de março foram cancelados. Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta segunda-feira, que investiga uma suposta organização responsável por espionar opositores ilegalmente. Em um comunicado, a PF afirmou que cumpre mandados de busca e apreensão em continuidade à Operação Vigilância Aproximada, que busca investigar o suposto esquema criminoso montado na Agência Brasileira de Inteligência. As buscas são um desdobramento de uma operação lançada na última quinta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que também teria sido alvo da espionagem. Jair Bolsonaro classificou as investigações como uma narrativa. Em menos de 15 dias, 2 deputados federais foram alvos de operações da Polícia Federal, ambos com potencial de concorrer a prefeituras no Rio de Janeiro. Segundo informações publicadas hoje no blog do Noblar, no site Metrópolis, a Polícia Federal prepara novas operações contra políticos bolsonaristas. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui com a gente. Tiago, essas ações elas têm relação com as eleições deste ano que se aproximam, sim ou não? Boa noite, bem-vindo. Com certeza tem, né, André? Até pelo foco, né, os principais pré-candidatos, né, a prefeituras de alguns estados, nesse caso 2 prefeituras no Rio de Janeiro, são alvo dessas operações. Com certeza a gente acredita que tem sim um pouquinho de relação com relação ao fato da eleição que se aproxima. Boa noite para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vou agora dar mais detalhes sobre esse caso aí que a André citou e respondendo um pouquinho a pergunta que ela me fez, né? O Carlos Jordi, líder da oposição, é investigado na Operação Lesa à Pátria. Ele é possível apontado pelas investigações como o líder dos atos de 8 de janeiro, função que ele nega veementemente. Já o Alexandre Ramagem, também deputado federal, é investigado por possível sistema irregular de escuta na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, quando ele era diretor. Tem fato com essa notícia que a gente deu há pouco da Polícia Federal hoje pela manhã na casa de Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, são fatos distintos, né? São 2 operações, temas bem diferentes, mas que só agora a Polícia Federal teve as ordens para executar, ou seja, alguém mandou. Que as provas colhidas mostrem se ambos tinham ou não culpa, ou seja, se as acusações tinham ou não fundamento, ou se tem, né, no presente ou não fundamento. Mas alguns atos não deveriam ter ocorrido porque ambos, né, são deputados federais, então existe um coro para isso. Agora, ocuparem esse cargo aí de deputado, portanto, antes um deles não era deputado, agora é, e a base da oposição por esses atos, né, teme novas investidas, né, como o Noblar apontou hoje na coluna dele lá no Metrópolis. Segundo ele, há 18 deputados com investigação no STF e a frequência das operações deve aumentar com o aval do Alexandre de Moraes. Bom, em ano eleitoral, com deputados que já são investigados há mais de um ano, sendo alvos de ações, agora é claro que essas ações que ganham as capas dos portais de notícias e são a pauta do dia da maioria dos canais de notícias, parece ter sim um cunho político, num real interesse em manchar, obviamente, a imagem desses investigados. O que a gente está vendo no Brasil é uma justiça cada vez mais politizada, com um claro viés mais à esquerda, para não dizer totalmente à esquerda. E o Noblar com certeza tem razão.
até porque isso é meio que óbvio, né, que iria acontecer, principalmente quando esses deputados que já foram da base do governo se anunciam como pré-candidatos a algum cargo político, já que agora quem está no comando do cargo máximo do país é o presidente Lula. Agora, é claro que o Congresso deve frear a tamanha investida e que essas ações tenham o rigor da lei e não atropelem aí as prerrogativas dos parlamentares, pois senão, caso alguns desses sejam culpados, certamente será descondenado no futuro. Então, por isso que a gente alerta para a ação da PF, ela tem que ser dentro da lei, porque qualquer ação hoje fora da lei, mesmo que o político seja culpado, pode anular as provas, ele pode simplesmente anular o processo. Aliás, todo esse vislumbre midiático me lembra muito a Lava Jato. Hoje parecia um dia de Lava Jato, né? Inclusive tem uma grande emissora que utiliza a mesma repórter que recebia as informações privilegiadas da PF. Na época ela estava em Curitiba, agora está sediada em Brasília. Mas aquela forma de divulgação não foi errada? Aquelas informações não eram mentirosas? O que o Sérgio Moro, o Dallagnol divulgaram na época não eram fake news? Como vão noticiar tudo o que está sendo divulgado agora, sem esperar o julgamento? Não podem ser mais informações cautelares, sem qualquer comprovação? Fica a pergunta, porque depois, né, muitos veículos de comunicação que usaram a Lava Jato como fundo de verdade para a corrupção que houve, né, os delatores estão aí e provam, né, bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. Essas mesmas emissoras utilizam do noticiário para divulgar que as provas foram erradas, houve uma fraude na operação. E agora, estão divulgando informações de uma operação da própria PF, que na época era quem usava da prerrogativa de cumprir os mandados da Lava Jato em Curitiba. Então a gente fica aí meio que receoso com essa especulação midiática e sim, né, por todo esse contexto que a gente falou, certamente a gente acredita que tem no pano de fundo as eleições de 2024, porque são fortes nomes, né? Nomes apoiados por quem? Pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que é o único nome que conseguiu, nas eleições passadas, chegar ao segundo turno com Lula. Então, o poder, assim como o Lula tem poder para indicar qualquer candidato numa prefeitura, principalmente nas cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Por enquanto a gente viu operações da PF no Rio de Janeiro, mas tem alguns candidatos se anunciando do lado do Partido Liberal, apoiados por Bolsonaro na prefeitura de São Paulo, que também provavelmente podem ter aí ações da Polícia Federal batendo na porta pela manhã. Então, são essas as análises que a gente faz, tendo em vista o peso do nome Jair Bolsonaro ao indicar um candidato, assim como o peso do presidente Lula quando anuncia que vai apoiar tal candidatura, como deve fazer com o Boulos e agora tendo como vice a Marta Suplicy. Vamos aguardar então, né, Tiago? É isso mesmo, vamos aguardar e ver se essa informação que o Noblat traz realmente tem um pano de verdade, até porque a gente acredita que sim, é óbvio que se já tivemos dois, mais nomes podem aparecer como possíveis investigados, suspeitos, né? Há sempre essas palavras entre aspas que a gente tem que reforçar aqui. Obrigada pelo depoimento, obrigada pelo comentário e até quarta-feira. Boa noite a todos, a gente volta a se encontrar na quarta com mais assuntos da política nacional. Tá certo, aguardamos, Thiago, obrigada. E um acidente com um caminhão na Serra Dona Francisca, em Santa Catarina, nesta manhã, resultou no fechamento da estação de tratamento de água que abastece 75% de Joinville, a cidade mais populosa do estado catarinense. A pista continua interditada. Após perder o controle do caminhão, o motorista que carregava produtos químicos bateu no barranco da curva do Mirante na Serra Dona Francisca. Ele teve lesões leves. A colisão resultou no derramamento dos galões cheios de ácido sulfônico pela pista até chegar em rios próximos ao acidente. O fato chamou atenção pela quantidade de espuma que se formou em águas da região.
Por prevenção, a Prefeitura de Joinville decidiu pelo fechamento da estação de tratamento de água do Cubatão, responsável por aproximadamente 75% da água tratada na cidade. O município ainda decretou situação de emergência. A região teve um problema muito sério de o KM-16, DSC 418, Serra Dona Francisca, vazamento por bombonas de cerca de 50 litros cada uma, cerca de 20 bombonas que acabaram rompendo, e esse ácido sulfúrico ele acabou seguindo por um córrego e mostra aí as imagens que uma grande área devem trazer problemas para a fauna e para a flora. Agora eles bloquearam a captação justamente para aguardar que esse ácido se degrade e não fique numa concentração tão elevada. Ele, na concentração em que estava, que eles estão estudando agora para verificar quanto que foi despejado do ácido no rio. Mas enquanto ele estiver com uma concentração elevada, ele pode causar irritação na pele, pode causar lesões oculares graves, inclusive, e respiratórias também. Ele pode causar falta de ar, e problemas respiratórios. Segundo a Prefeitura, a substância é biodegradável em todo o processo de fabricação e produção, resultando em compostos que não são nocivos, com uma taxa de decomposição superior a 98%. Para esta analista, outras consequências poderão ser percebidas com o tempo. E ele se degrada, ele é biodegradável, então com o tempo ele vai ser eliminado. Só ele pode ficar presente na vida aquática e causar algum dano, porque ele vai matar alguns peixes que são a base do sistema, do ecossistema. Então, pode causar a longo prazo esses problemas, porque os pequenos peixinhos eles não vão suportar a concentração desse ácido. O ácido sulfônico na indústria química é utilizado como matéria ativa na elaboração de produtos de limpeza e higiene. Em contato com a água, dependendo da concentração, pode causar danos ambientais. Outros materiais podem ser utilizados para neutralizá-lo. No caso da ficha técnica desse produto, é utilizado um produto neutralizante, Porque como ele é um ácido, a gente neutraliza com uma base, porque entende um pouquinho de química, Então, não sei como que vai ser feito isso no Rio, eles devem estar estudando essa possibilidade, mas, por exemplo, hidróxido de sódio pode ser usado para neutralizar esse produto. Vamos aguardar para verificar as ações que vão ser tomadas, mas é possível, É possível ações corretivas nesse caso. Devido à falta de condições em receber cargas desse tipo de periculosidade, o deputado estadual Matheus Cadorim, do Partido Novo, apresentou uma indicação na Alesc sugerindo ao governo do estado a restrição temporária ou proibição do transporte de produtos químicos na SC 418. Era só uma questão de tempo para que isso acontecesse. Desde maio de 2023, nós já fizemos algumas indicações, sugestões, pedidos de informação ao governo do estado sobre quais eram as medidas que estavam sendo tomadas para impedir justamente esse tipo de acidente com um produto químico na Serra Dona Francisca. Hoje de manhã, um caminhão com ácido sulfônico tombou na Serra Dona Francisca, contaminando o leito do rio Seco, que deságua no rio Cubatão, que abastece 75% da cidade de Joinville. E aí hoje nós estamos com um problema grave das estações de tratamento fechadas para que essa água contaminada passe. E a cidade de Joinville está com um problema sério de abastecimento. Ainda sem um prazo para a normalização do abastecimento, a Prefeitura tem orientado a população a economizar água e não pagar por preços abusivos do produto em comércios. A Prefeitura de Joinville, a maior cidade do estado, informa ainda que a água que está armazenada nas caixas d'água ou que ainda está chegando nas torneiras ainda é própria para uso. Quanto à Serra Dona Francisca, não há previsão para a liberação da rodovia, até a remoção total dos produtos. Por isso, a Polícia Militar de Santa Catarina orienta não trafegar pelo local. E o maior navio de cruzeiro do mundo partiu de Miami neste fim de semana para a viagem de estreia. O maior navio de cruzeiro do mundo, o Icon of the Seas da Royal Caribbean, zarpou neste fim de semana de Miami para a viagem inaugural com o equivalente à população de uma pequena cidade a bordo. Construído durante 900 dias em um estaleiro na Finlândia,
O navio tem 20 decks, 7 piscinas e capacidade para 2.350 tripulantes e 5.600 passageiros. O monstruoso transatlântico, registrado nas Bahamas, conta ainda com um lago e 6 toboáguas. Além disso, o navio abriga o que a Royal Caribbean diz ser a maior pista de patinação no gelo em alto mar e mais de 40 restaurantes e bares. O entretenimento do cruzeiro contará também com 50 músicos e comediantes, bem como uma orquestra. O Icon de $2 bilhões é equipado com tecnologia de ponta e, apesar de seu tamanho gigantesco, afirma ser mais ecológico do que alguns navios de cruzeiro menores. De acordo com os proprietários, o Icon of the Seas funciona com gás natural liquefeito, embora alguns especialistas afirmem que os sistemas podem liberar quantidades prejudiciais de gás metano na atmosfera. Que é lindo, né? E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Hoje tem Cinepix e você assiste ao filme O Ataque dos Vermes Malditos 7. A gente se vê amanhã a partir das 8 da noite no horário de Brasília. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.